Graças e paz, meus irmãos. Sou o pastor Nixon. Nós estamos saindo aqui do Eusébio. Hoje é terça-feira, dia 15 de julho de 2025. A gente está saindo agora aqui do Eusébio. A gente está indo ali em Fortaleza, em Messejana. A gente vai ali na igreja, no Ministério Efraim. Uma reuniãozinha lá com o pastor. E aí decidi aqui fazer um vídeo para compartilhar o movimento aqui do trânsito de Eusébio, CE 040. Daqui a pouco a gente chega lá. E aproveitar e compartilhar com os irmãos aí uma palavra de Deus. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. O texto vai falar sobre o apóstolo Paulo, quando ele é enviado para Roma. A gente sabe que tudo começou com uma conspiração, né? Os judeus, eles não se agradam muito da opinião de Paulo a respeito de Jesus, e ali intentam uma perseguição contra Paulo, e ele é enviado ali para Cesareia para falar com o governador e prestar conta, né, a respeito da lei e etc e tal. E a autoridade romana lá, se eu não me engano, Félix, não encontra nenhum delito da parte de Paulo e fica sem querer julgar. E aí segura ele na prisão ali por um tempo, até que é substituído por outra autoridade chamada Festo, que da mesma forma tem dificuldade de resolver o problema. Os judeus ali perturbando, fazendo pressão, porque queria que Paulo morresse por conta da pregação de Paulo a respeito de Jesus. Até que ele é apresentado ao governador, aliás, se eu não me engano, ao rei Agripa. E aqui é a CE 040, galera. E naquele momento Paulo tem a oportunidade de se defender. E ele fala ali sobre como ele teve um encontro com Jesus, como o Senhor Jesus, ele se manifestou para ele. Aqui é bem complicado esse horário, galera, porque tem um retorno logo ali à frente. Mas a gente vai depois dessa moto aí. Eu seguro aqui para os carros passarem. Ninguém passou, então vamos embora. Faz o retorno aqui, sentido Fortaleza, Messejana. Rapaz, e enquanto Paulo se defendia falando de Jesus, quase que a galera lá toda se convertia. Até que Paulo, resumindo aqui, ele apela para César. Essa palavra vai falar sobre os propósitos de Deus na vida da gente, né? Existem propósitos que o Senhor, ele manifesta, ele revela, assim como havia revelado a Paulo, que era da vontade do Senhor que ele fosse pregar em Roma, né? Testemunhar a respeito de Jesus em Roma. Naquele momento, Paulo sabia no seu coração que tudo estava no controle do Senhor, que Deus estava movendo ali a situação para que ele fosse até Roma. Ele queria, ele apelou para César, então ele foi enviado, né? Pegou um navio, entrou numa embarcação, foi enviado para Roma. E nesse momento tudo era propósito de Deus, e assim como acontece na vida da gente, tem coisas que a gente sabe que é propósito do Senhor, e a gente se sente mesmo na direção, envolvido, né, com a vontade do nosso Deus. Só que existe um momento que um anjo aparece para Paulo e compartilha com ele a respeito de uma tempestade, que é quando eles param num porto e eles não querem
ficar nesse porto, porque não era um porto confortável. E aí eles decidiram então seguir para o outro porto. Era melhor de descansar e tal, e esperar um melhor tempo de seguir a viagem. E Paulo ele fala, olha, é melhor a gente ficar por aqui e tal, porque vai acontecer uma tempestade e tudo. Só que ninguém tá nem aí para Paulo. Aí segue viagem e tome água, e tome tempestade. E aí o anjo tinha falado para Paulo que não se preocupasse, que aqueles que permanecessem dentro do barco junto com Paulo iam se salvar, e aqueles que desistissem, quisessem abandonar o navio, esses não conseguiriam se salvar. Todo mundo se aperreou, o barco já vindo a pique, né, para um provável naufrágio, sei lá como é que fala, né? E aí o pessoal querendo já pular do navio e querendo abandonar o barco, porque o barco se quebrando todo. E aí o Paulo grita, olha, se vocês pularem do barco, vocês não vão conseguir se salvar. O que é que a gente entende com isso, irmãos? Que existem situações na vida da gente que a gente tem que permanecer firme, tem que segurar as pontas mesmo, tem que aguentar o rojão. Que pior é se você pensar em desistir ou querer olhar pra trás. Então, tipo... É o Ronelli. Valeu, irmão. Então... Rapaz, aos amigos aí. Se você tá numa situação, o negócio tá difícil, tá complicado. Aqui é a CE 040, galera. Meu irmão, agora tem que ir até o fim. Você não está no propósito de Deus? Não, pastor, mas essa tempestade, o navio está afundando, acho que Deus não quer isso para mim e tudo. Meu irmão, Deus tem algo para fazer, e Ele está nos usando como instrumento mesmo no tempo difícil. Deus nos usa, né? A gente precisa só ter o discernimento. É tanto que aquele povo todo, se eu não me engano, foram 270 almas e foram parar na praia com vida, escaparam ali. Se eu tiver errando alguma coisa aqui, os irmãos podem colocar no comentário aí. Mas eles foram parar numa ilha chamada Ilha de Malta. E ali eles foram recebidos pelos nativos, né? Fizeram uma fogueira. A Bíblia diz que os nativos da ilha receberam eles com não pouca humanidade. Quer dizer, foram bons. Fizeram uma fogueira para esquentar. E Paulo ali ajudando a acender a fogueira. A palavra do Senhor diz que teve um momento que uma víbora acometeu, né, a mão, o braço de Paulo. E os nativos ali, quando perceberam, ficaram assustados, porque aquele animal era conhecido da ilha como um animal altamente venenoso. Mas Paulo só sacudiu a mão, jogou o bicho velho lá na fogueira e não aconteceu nada. E o pessoal já esperando que Paulo caísse e morresse por causa do veneno. Chegaram até a dizer, rapaz, esse cara é um homicida, viu? Conseguiu se salvar da tempestade, mas vai morrer aqui. Só que nada, meu irmão, nada. E aí o pessoal ficou, rapaz, será que é um Deus e tal? Quem é esse homem? E naquele momento você já se vê ali, humanamente falando, fora do propósito, né? Perdido. O que significa para você estar numa ilha depois de uma tempestade? Uma ilha é literalmente falando, um lugar isolado, né? Então, estar numa ilha é estar isolado, é estar fora do propósito, humanamente falando. Só que para Deus, meu irmão, não. Para Deus não, porque, como eu falei no princípio, existem os propósitos de Deus que são revelados, mas existem propósitos de Deus que não são revelados e que a gente só descobre na hora, que Deus também está naquele negócio. Que é exatamente quando Paulo descobre lá na ilha que havia um senhor, né,
e que o pai dele estava enfermo, com febre. Um senhor chamado Públio, se eu não me engano. E aí Paulo ora pelo pai de Públio e ele é curado. E aquilo se espalha, aquela notícia, de tal maneira que todos os enfermos da ilha, eles vêm até Paulo, e Paulo ora em nome do Senhor, e todos os enfermos daquela ilha são curados. Que bênção, meu irmão. E o que é que isso tem a ver com a história de Paulo ir para Roma? Para você ver, né? É um propósito dentro do outro. Deus permitiu que aquilo tudo acontecesse para que aquele povo recebesse a bênção. Aquele povo que estava isolado naquela ilha conhecesse a Cristo, a Jesus, através da vida de Paulo. Que bênção, meu irmão. Por que a gente não entende isso quando a gente está passando por alguma situação semelhante? A gente não consegue compreender, a gente só vai pensar depois. Mas tudo é Deus, meu irmão. Deus está em tudo. Deus, Ele não te abandona em nenhum momento. Nem quando você está no barco, nem quando você está na tempestade, nem quando o barco está afundando, nem quando você vai parar na ilha. Deus está conosco o tempo todo, né? E aí, por conta desse feito, a Bíblia diz que os habitantes ali, eles providenciam os recursos para que Paulo e os que estavam com ele prosseguissem na viagem e seguissem para Roma, para que o propósito primeiro de Deus, que era levar Paulo até Roma, se cumprisse. Ou seja, no final de tudo, aquilo que Deus começou na tua vida, Ele vai completar. Glória a Deus. O que Deus completou, Ele vai completar. O que Deus começou, Ele vai completar. Amém? E é sobre isso, meu irmão. Deus é maravilhoso. A gente continua aqui na CE 040. Agora eu vou sair para fazer o retorno, certo? Tá aqui compartilhando a palavra e ao mesmo tempo pilotando. Aí às vezes eu vou um pouquinho devagar para poder não tirar aqui a atenção do trânsito. Mas eu quero levar vocês comigo até a frente da igreja onde a gente está congregando. Aqui é Messejana já, pra você ver. Enquanto eu estava compartilhando, nós saímos do Eusébio e chegamos na Messejana. Brechinha aqui. E é desse jeito que Deus faz. Deus é maravilhoso. O que Deus começou na sua vida, Ele vai completar. Não tenha medo, não se assuste com o que vai acontecer no meio do caminho. Muita coisa pode acontecer, mas Deus tem um tempo dele para tudo. Pode ser que a conclusão não chegue hoje nem amanhã, mas na hora certa, no tempo certo de Deus, a conclusão chega, a resposta chega, né? Em nome de Jesus, para quem tem causas aí na justiça, aguardando uma resposta, na hora certa chega, meu irmão. Toda humilhação, toda perseguição vai colocar por terra, e você vai cantar o hino da vitória, e você vai perceber o quanto durante essa trajetória toda Deus, Ele te usou para revelar o seu amor. E é exatamente por isso que a gente tem que estar vigiando o tempo todo, porque a gente só sai do propósito de Deus quando a gente mesmo escolhe sair. Enquanto você estiver ligado com o Senhor Ele vai estar ali do teu lado, ligado contigo, providenciando todas as coisas. E aqui é a igreja, Ministério Efraim, que é a frente da igreja. Vamos estacionar aqui a moto. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos, em nome de Jesus, e fiquem todos na paz.